Então, continuando, né? A velocidade média, né, é simplesmente ΔS por ΔT. Então, você pode calcular a velocidade média de qualquer movimento. Não importa o tipo de movimento, não. Se você souber, não importa se ele no caminho acelerou, parou, freou, mudou sua velocidade à vontade, isso não interessa. O que importa é que ele sai de um canto, vai até um outro canto, e aí você calcula, você marca as posições e você calcula o ΔS, e aí depois você vê o ΔT qual foi, que é a variação do tempo, né? O momento de inicial, de largada e o de chegada, aí vê a diferença, e calcula a velocidade média. E só, né? Então isso aí você pode fazer para qualquer movimento, não vai importar se o movimento ele é variado, uniformemente variado, isso não vai importar nada, né? De modo geral. Agora, você tem movimentos particulares, né? Aí, quais são os particulares que vocês têm que saber para o curso de vocês? O movimento uniforme, no caso aqui vai ser, por enquanto, retilíneo uniforme, porque esse retilíneo quer dizer que é linha reta, que futuramente vamos ver também movimento curvilíneo, certo? Mas por enquanto vai ser retilíneo. Então, é um movimento retilíneo uniforme, vou dizer o que seria esse uniforme, e o movimento, por enquanto, retilíneo, uniformemente variado, né? Então, são dois movimentos importantes que vocês têm que saber para o curso de vocês, né? E aí vamos começar pelo movimento uniforme, que é o mais simples de todos, né? Movimento uniforme. Certo? O movimento uniforme, pessoal, eu vou até corrigir aqui, vou colocar o retilíneo para poder enfatizar isso, né? Porque a gente vai ver curvilíneo futuramente. Então, vamos colocar aqui, movimento retilíneo uniforme. Esse retilíneo quer dizer que a gente vai só trabalhar, por enquanto, com corpos que caminham em linha reta, né? E aí, esse uniforme é o principal aqui, ó. O que seria esse uniforme? Quer dizer que o valor da velocidade instantânea não muda com o tempo, certo? O valor da velocidade instantânea é sempre o mesmo valor. O tempo passa, então, agora, por exemplo, a velocidade agora é 10. E daqui a pouco é 10. E daqui a pouco é 10. Daqui a uma hora é 10. É sempre 10. Constantemente 10. Continuamente 10. Então, esse é o movimento, é um exemplo de movimento uniforme. E aí, se ele andar em linha reta, seria um movimento retilíneo uniforme. Então, esse uniforme quer dizer que o valor ou o módulo, né, um módulo que já que a velocidade é um vetor, né, então a gente chama de módulo. O módulo seria o valor do vetor. Então, o valor é fixo, não muda com o tempo. Isso caracteriza o movimento que é uniforme. E aí, o que acontece? Quando o movimento é uniforme, a velocidade média, ela coincide com a instantânea. Por exemplo, se a velocidade agora é 10, daqui a pouco é 10, e é sempre 10, por exemplo, botei 10 como exemplo, né? É sempre 10. Então, o V instantâneo é sempre 10. E quando você for calcular a sua média, a média, pegar o ΔS e dividir pelo ΔT, vai dar quanto a média? 10. Certo? Então, isso é importante. No movimento uniforme, a velocidade média coincide com a instantânea, né? A média e a instantânea são sempre iguais, se for uniforme, certo? E aí, como é que se calcula a média de um modo geral? Assim, né? E como a média é igual à instantânea, eu posso calcular a instantânea também assim, já que são iguais. Então, você pode calcular ΔS por ΔT, né? Para um movimento que é uniforme, quando você faz ΔS por ΔT, você está calculando a velocidade média, mas também calcula a instantânea, já que neste movimento as duas têm o mesmo valor, né? Representam a mesma coisa, certo? Tudo igual, né? Então, o ΔS por ΔT serve tanto para calcular a velocidade média como a instantânea. Então, os livros, eles chamam isso aqui simplesmente de V. Aí faz V, é simplesmente ΔS por ΔT. Aí você pode perguntar, mas esse V é a média ou é a instantânea? Tanto faz. Se for uniforme, tanto faz. Então, esse V representa tanto a média como a instantânea, certo?
Repito, isso que eu estou falando para vocês, isso aqui é para um movimento que é uniforme, certo? Bom, tá aqui. E aí, se você pega esta equação e você faz meio por extremos, aí você encontra isso, que ΔS é igual a V vezes ΔT, né? ΔS é V ΔT. E o ΔS, por definição, é o quê? É a posição final menos a posição inicial. Então, vamos fazer isso. Posição final menos posição inicial, aí V ΔT. Aí passa o S0 para cá, aí fica S é igual a S0 mais V ΔT. E aí você tem uma equação que é muito famosa, que o pessoal chama de sorvete, né? Certo? Essa equação aqui chama-se equação da posição. Tem livro que chama de função horária, né? A função horária é uma forma de dizer, porque a função horária pode remeter a você usar o tempo em horas. Não é isso, né? A função serve para você usar o tempo em qualquer unidade. A gente sabe que no SI o tempo tem que ser em segundos, né? E no SI o espaço tem que ser em metros. E no SI a velocidade é em metro por segundo, né? Mas você pode usar em outras unidades também a equação, né? Eu posso trocar a unidade e a equação continua valendo. A equação para o movimento o quê? Uniforme. Não importa se você vai usar o espaço em metro, em quilômetro, não importa. O que não pode acontecer é ter uma incompatibilidade de unidades, né? Por exemplo, você vai usar aqui o tempo em segundo e vai usar a velocidade em quilômetro por hora. Não pode. Não pode, né? Você está usando a velocidade que usa a hora e o tempo está usando em segundo. Aí não é possível. Tem que ser compatível. Se você usar aqui em segundo, aqui tem que ser, por exemplo, alguma coisa de espaço por segundo, né? Se você vai usar esse espaço em quilômetro, esse V tem que ser quilômetro por alguma coisa. Quilômetro, né? Então, se eu usar aqui, por exemplo, em metro, esse V tem que ser metro por alguma coisa. Então, se eu usar, por exemplo, aqui metro e aqui o tempo em segundo, esse V tem que ser em metro por segundo. Certo? Tem que ser compatível, né? Então, essa é a função da posição. É a função da posição. Algumas pessoas já viram a fórmula assim. Sem o ΔT. Tem gente que já viu esse assunto e viu essa equação desse jeito aqui, ó. S, S0 mais VT. Né? Certo? Bom, tem alguma diferença entre esta e esta? Sim, tem diferença. Esta aqui, ela é a completa. Esse delta, o que é o ΔT por definição? O ΔT é o T final menos o T inicial. Certo? Observe. O que acontece quando o T inicial é zero? Bota zero aqui, ó. Aí fica só o T final, que é isso aqui. Esse T é o T final. Então, esta equação, ela é uma equação que vem desta, logicamente. Só que esta aqui é quando você faz o T inicial ser quanto? Zero. Então, se eu botar aqui o T inicial sendo zero, esta equação vira esta. Fica só o T final. Fica mais resumido, né? Mas, lembrando, essa equação aqui só vai servir se o tempo inicial for zero. E aí tem uma questão importante, né? Na maioria dos problemas, você vai poder considerar o T inicial igual a zero. Sim, vai poder considerar. Por exemplo, eu saio de 9 da manhã de casa e chego no trabalho de 10 horas. De 9 da manhã eu saio e chego às 10. Então eu posso, na questão de física, eu não preciso usar 9 e 10. Eu posso usar 0 e 1. Né? Eu saio de 9 e chego em 10. Então, a minha viagem até o trabalho foi de 1 hora só. Então, eu posso fazer assim na questão de física, para ficar mais fácil para mim. Para não usar 9 e 10, eu uso 0. Eu boto o tempo inicial como sendo 0. Eu vou zerar esse relógio. E até o meu trabalho eu gastei 1 hora. Então, se eu zerei o relógio, eu saio num tempo T igual a 0 e chego no trabalho num tempo T igual a 1. Então, fica um cálculo menor, menos conta, não é? Números mais fáceis, certo? Então, você vai ter, geralmente, essa possibilidade de você zerar o tempo inicial e aí você vai usar a equação desse jeito, que o tempo inicial é 0 e o tempo final, por exemplo, seria 1 hora, né? Então, fica até mais fácil de você usar a equação. Claro que eu estou dando um exemplo muito simples, né?
De todo jeito seria fácil nesse exemplo que eu dei, mas fica mais resumido o problema, com certeza, quando você zera o tempo inicial. Agora, você não pode zerar sempre. Por exemplo, tem problemas que envolvem dois objetos ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, imagina que eu vou me encontrar com alguém. Só que eu saio de 9 da manhã. E o outro, esse alguém, ele sai de casa às 10 da manhã. E aí se encontra no meio-dia. Por exemplo, eu saio de 9 da manhã, eu saio primeiro. De 10 da manhã, ele sai de casa, da casa dele. E a gente se encontra no trabalho de meio-dia, por exemplo. Então, o meu tempo inicial é 9 da manhã. O tempo inicial do outro é 10. Então, se por acaso eu zerar o meu tempo, né, o meu tempo seria 0, que eu posso fazer isso, então o meu tempo passaria de 9 a ser 0. E aí o tempo inicial dele não é 0, é 1. Né? Porque de 9 da manhã e ele sai de 10 da manhã, então o intervalo de tempo entre a minha saída e a dele é de 1 hora só. Então, se eu sair do tempo t igual a 0, ele sai 1 hora depois. Então, o tempo t igual a 1. Né? Sai de 10. Aí, 11, 12, a gente se encontra no trabalho. Né? Então, um exemplo, né? Eu saio de 9 da manhã, então seria 0. Ele sai de 10 da manhã, eu botaria 1 hora para ele, que o meu é 0 e 1, porque o intervalo de tempo entre um e outro é 1 hora. Né? E aí, 10, aí 11, 12. Depois que ele sai, 2 horas a gente se encontra de meio-dia. Então, seria 1 hora, 2, 3. Então, de 3 horas, a gente se encontraria, né? Se eu mudasse o referencial para 0 hora, 1 hora, aí 2, 3 horas a gente se encontraria no trabalho. Então, entre minha saída dele de 1 hora, e depois que ele sai, a gente se encontra após 2 horas. Ele sai de 1 hora, e a gente se encontra em 3 horas. Então, de 1 até 3 são 2 horas só. E por que isso? Porque eu saí de 9, ele saiu de 10 da manhã, e 10, 11, 12. 12 a gente se encontrou, de meio-dia a gente se encontrou no trabalho. Então, depois que ele sai, 2 horas após a saída dele, você teria o encontro dos dois, né? Então, você pode trocar de referencial, né? Zerar um dos tempos. Mas como tem 2 objetos, e eles não começam ao mesmo tempo, então você zerando um, o outro não pode ser 0. Então, a minha equação, se eu botei o meu tempo t igual a 0 no começo, a minha equação seria essa. Mas do colega, o tempo inicial dele não é 0, é 1. Então, a equação dele seria essa. E eu iria botar assim, ó, t final menos t inicial. Para mim seria 0 esse t inicial, mas para ele seria 1. Esse t inicial vale 1. Para o colega, né? Certo? E aí você resolveria o problema com tempos iniciais diferentes. Certo? Então, na próxima aulinha nossa, eu vou fazer exemplo sobre isso aqui. Como seria você fazer um probleminha com tempos iniciais diferentes. Beleza? Até mais, pessoal.